né, tem que haver ali uma votação dos conselheiros por estatuto, para outras pessoas poderem participar, no caso a imprensa. A gente estará lá, tanto eu quanto você, e a gente amanhã, é claro, vai acompanhar o que tem para dizer, e é muito importante, eu acho legal, a transparência que hoje, infelizmente, a diretoria não está tendo do Guarani, não está abrindo o Guarani, mas o Roberto Graziano está tendo essa transparência de querer mostrar para a imprensa a proposta dele, falar claramente, olho no olho, para os conselheiros também. Eu acho muito bacana. Começa aí com o pé direito uma possível SAF do Guarani, Batista. Vamos lá, CH, sua opinião falando do Guarani, CH. CH, opinião, Guarani. CH vai comentar já. Batista, em termos gerais, eu vou começar pelo caso Diego Torres. Eu pensei, repensei, até tentei fazer com as minhas fontes algum contato para tentar achar uma explicação plausível e aceitável nesse caso. O João Paulo hoje no elenco de profissionais não tem nenhum substituto. Teoricamente, o Diego Torres, que joga em várias posições do meio, seria esse jogador. Agora o clube coloca o atleta de férias, sem falar do possível empréstimo aí do Kevin, né? Mantendo o Neto Costa, Maranhão no elenco. Eu não consigo entender, tecnicamente falando, as escolhas que o Hélio Cizenando e a diretoria têm feito. Não sei. Sinceramente, eu gostaria de ouvir da boca do presidente por que o Guarani tomou tal atitude. Eu não consigo entender. Definitivamente eu não consigo entender. Porque tecnicamente não tem embasamento essa decisão. Agora, se o Guarani está numa situação financeira gravíssima, né? Boa não está. E precisa enxugar drasticamente a folha de pagamento, mas não pelo Diego Torres, é um meia que pode ser utilizado a qualquer momento. De qualquer maneira, eu vou repetir, eu não sei o que acontece no dia a dia, se houve ou não algum tipo de desentendimento dele com o treinador Bugrino, mas de qualquer maneira eu não faria o negócio. E nem faria o negócio do Kevin também. Apesar de ir lá, vai pro Famalicão, segunda divisão, futebol europeu, mas sabe, não faria. Conhecendo tecnicamente o Rafael e o Kevin, ficar com o Luca, Maranhão e Neto Costa é no mínimo estranho, não é? E a preparação para o próximo jogo, no sábado contra o Botafogo, ela vai ser intensificada entre hoje até sexta-feira. Acho que não tem muito o que acrescentar. O Guarani tem que fazer o resultado, e o resultado de empate é bom negócio, não é? É bom negócio. Então, não é jogar para empatar. Dependendo da circunstância, o Guarani tem time para ganhar do Botafogo. O problema é que em 7 jogos nos últimos, o Guarani ganhou um só. E o Botafogo está numa série de vitórias aí, eu não sei exatamente quantas vitórias, mas está engatando um ótimo momento. Então, momento por momento, o Botafogo da Paraíba é o favorito. Mas eu já vi o Guarani, neste campeonato, apesar das dificuldades, surpreender. E uma vitória fora de casa seria uma grande resposta para a sua torcida, principalmente em relação às últimas partidas, principalmente no último jogo, diante do Ipiranga, onde o time ganhava por 2-0. Em termos de escolha, eu manteria o Luiz Otávio, manteria no time, não é, o Carlos Eduardo, o João Paulo, e talvez eu mudaria ali no Isaac. Talvez eu mudaria ali, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Cachoeira, acho que não joga. Se o Herbert tiver pronto, tiver com saúde, tem que ser colocado em campo, e eu tenho quase que convicção que o Luca vai receber mais uma vez a oportunidade de ser o titular. No restante não tem muito segredo, o Jonathan já voltou para a zaga com o Maurício Antônio, não é? Na lateral esquerda o Emerson volta, então vamos aguardar. Na lateral direita pode pintar o Dudu ou não, são definições que até sexta-feira a gente vai ter, através do Breno Beretta, respostas para as perguntas. Mas eu não tenho dúvida
antes da bola rolar, com toda certeza, no sábado, o Botafogo da Paraíba é favorito para vencer o jogo do Guarani. 18h45 e para você, Tigrão, tá aí o Guarani para você comentar. Falando então um pouquinho do Guarani, né, essa questão aí de um possível desgaste da comissão técnica com o elenco, com a diretoria, né, Batista? Isso tudo gira em torno da questão financeira, dos atrasos salariais. Tem um amigo nosso muito querido que sempre diz o seguinte: em mesa que não tem pão, só tem confusão. É isso. Vinha tudo legal, tudo bacana. Agora o presidente não é que não pode ir ao vestiário, ele é recomendado a não ir. Os atletas pedem para o executivo de futebol para que antes dos jogos o presidente não vá ao vestiário. Vejam que clima que o Guarani está vivendo. E exatamente no momento da chegada, no momento da decisão. Então é a questão da mesa sem pão, ou do bolso sem grana. É esse o problema, não tem outra explicação. E não poderia ser num momento mais inoportuno do que este atual, onde é hora de união de forças e de imitar uma competição de remo coletivo, com todo mundo remando de forma sincronizada e na mesma direção. Então isso é preocupante e pode sim, como não, atrapalhar o Guarani aí nessa sua empreitada árdua de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Kevin, vejam como são as coisas, né? Parece até que é uma questão de premonição. Não sei, alguma coisa me dizia que esse silêncio com relação ao Kevin cheirava a alguma coisa de saída. E não é que o nosso cheirador espiritual estava certo? Que coisa, hein? Vem aí a notícia, história dourada. Agora teremos que ver o Kevin em campo. Mas no Penafiel, meu Deus do céu, mas cada uma, hein? Tá aí, ó. Vai embora um menino de 21 anos. Guarani, pelo menos nos primeiros 12 meses, não recebe nada. Esse clube de Portugal é uma espécie de filial, juridicamente não é, mas é do mesmo controle financeiro e acionário do milionário que é dono do La Coruña, da Espanha. E se o moleque começar a fazer gols lá no Penafiel, em Portugal? E aí? Quem é que vai explicar por que é que no Guarani Luca teve 1000 chances, Maranhão teve 1000 chances e o Kevin não começou nenhum jogo, nenhum, pra gente não exagerar como titular. Então estoura aí essa bomba agora, né? É bomba? Não sei se é bomba, mas para quem não prestigiou o futebol do jogador, né? Como não está prestigiando de outros jogadores também importantes da base, fica aí um alerta, né? Uma baita de uma pulga, um casal de pulgas de raça portuguesa, atrás da orelha. E, pô, e agora? Tá vendo? Ninguém viu? E o Guarani aqui, com todo mundo perdendo gols? Então, tem que tomar muito cuidado. E o Rafael Freitas? Ninguém vai dar oportunidade para o Rafael Freitas? Ele já provou que é bom jogador. É da base, é patrimônio do clube, é ativo do clube. E também não vai receber? Daqui a pouco vai para um outro clube qualquer, aí ele mostra serviço. Então o Guarani tem que explicar isso melhor. E o torcedor bugrino consciente, inteligente e que quer o melhor para o seu clube de coração, merece uma explicação. E ele também merece uma explicação com relação ao Diego Torres, né? Se a gente colocar aqui quantos minutos o Diego Torres esteve em campo, quantas assistências ele deu, e quantos gols ele fez, e quantos jogos ele decidiu, e o principal,
quanto ele custou para o Guarani, eu vou dizer para você um negócio, hein? Ele vai ranquear na ponta de cima na classificação das piores contratações em termos de custo-benefício do Guarani nos últimos 30 anos. Então, são coisas que têm que ser explicadas, porque, afinal de contas, é o patrimônio do clube que vai sendo dilapidado, são os recursos financeiros do clube que vão sendo mal empregados. E dinheiro não aceita desaforo. E está muito difícil para o Guarani acertar o seu caixa, inclusive na questão salarial. 18h31 em Campinas. Iga Atacado. Muito mais variedade e o melhor preço para abastecer a sua casa ou seu negócio todos os dias. E hoje tem hortifruti com preços imperdíveis. Frutas e verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Melancia apenas R$ 1,98 o quilo, exceto bandeja ou pote. Laranja pera, apenas R$ 1,98 o quilo. Essas ofertas e muitas outras do Hortifruti valem só hoje, dia 19 de agosto. E tem muitos outros produtos com ofertas sensacionais. Feijão Oliron Carioca, 1 quilo, R$ 6,98. Azeite cocineiro extra virgem, 500 ml, R$ 22,90. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 24 de agosto. E tem muitas outras ofertas esperando por você na loja toda. Pague as suas compras com cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também nos sistemas digitais. São muitas bandeiras aceitas. Confira muito mais em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. E também nas lojas em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. iga.com.br. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 18h55, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, até às 19h30.
Bom, faltou um comentário do Tigrão, é isso, da Ponte Preta. Falando da ponte, Tigrão já tá no jeito. Vamos lá, Tigrão, falando da Macaca. Parada muito difícil, viu, Batista, para a ponte daqui a pouco lá no Oba, em Goiânia. Muito difícil. Aliás, a Série B, para quem não conseguiu montar um elenco competitivo, um elenco equilibrado, ela é uma competição extremamente difícil e complicada. É uma competição já de um nível diferente do que era anos atrás. Segundona nada. São muitos investimentos, bons times, todo mundo brigando para subir, todo mundo querendo e tendo a pretensão de ter aí uma situação financeira melhor, de ter uma cota de televisão muito maior, enfim, de conseguir subir de patamar. Então, uma verdadeira guerra, e quem entra na Série B achando que as coisas vão acontecer naturalmente, porque o clube é tradicional, porque o clube tem história, olha, não vai conseguir chegar a lugar algum. Então a parada para a Ponte é complicada, a diferença de elenco, de recursos, a diferença de estrutura, tudo isso vai fazer a diferença, tudo isso vai fazer um desnivelamento muito forte daqui a pouco no jogo entre a Ponte e o Vila Nova. E o Vila Nova vem fazendo uma grande campanha, vem embalado, acabou de ganhar um clássico dentro de Goiânia de muita rivalidade contra o Atlético Goianiense e vem aí nas primeiras posições da competição, sem perder há muito tempo. É um time de extrema regularidade, não é nenhum time brilhante, mas é um time competitivo e eficiente. E em função disso, as chances da Macaca são só daquela questão de que o futebol não se resolve antes da bola rolar. É só mais a questão da esperança do que da razão. As chances da Ponte são ínfimas. Mesmo o Márcio Zanardi, para mim, contando com a volta de 2 jogadores importantes, especialmente importantes, quando a gente analisa a fragilidade do elenco da Ponte. Estão de volta o zagueiro Lucas Cunha e o Júlio, que é o menino da base, que vinha bem, que cumpriu suspensão automática, e vão dar aí algo, uma opção, alguma coisinha a mais. Um respiro aí, mas ainda assim as dificuldades são gigantescas. Então, a gente sempre torce para que ocorra uma surpresa. A gente vem observando também trechos de um futebol razoável da Ponte nas últimas partidas, com 2 empates e 1 derrota. É uma média de pontuação maior do que a soma geral oferida até agora em 22 rodadas, com apenas 10 pontos ganhos. Então a matemática dos últimos 3 jogos é ruim, mas ela é melhor do que aquilo que foi conseguido no campeonato total, num recorte geral até agora. Mas hoje é pau puro. Hoje a Ponte vai para uma espécie de abatedouro e ela terá mais do que nunca que surpreender e se superar. Primeiro superar as suas próprias dificuldades. Mas vai ter 2 jogadores de volta. Mas é muito pouco. E o favoritismo da equipe do Vila Nova de Goiás, o Vila, que é a equipe do povão lá, é a maior torcida de Goiás, é o time mais popular, mais do que o Goiás, mais do que o Atlético Goianiense. As chances da Ponte contra esse adversário são parcas, são diminutas. É a zebraça da vez a Ponte logo mais na linda capital de Goiás. Mas nós ficamos sempre aqui naquela, né? Não adianta também achar que já perdeu. Então não adiantaria e nem precisaria ter viajado, ter investido aí com hotel, com concentração e com outras coisas que envolvem a preparação para um jogo de futebol. Tem que ir lá acreditando, duelar e lutar de igual para igual. E nem sempre a lógica no futebol prevalece. Mas ela só não prevalece quando vem a campo aquele enorme cavalo de pijamas, uma zebraça. Só se isso acontecer para a Ponte
não ser derrotada daqui a pouco contra o Vila Nova, lá no Oba, em Goiânia, Batistão. 19 horas em Campinas. Pedro Piscinato, repita, né? Você já trouxe o time provável. Não o time oficial, o jogo é 8h30. Só às 7h30 sai o time oficial. Mas o provável time da Macaca para pegar o Vila Nova. Um provável time da Ponte Preta com Vinícius Ferrari no gol, Diego Leão, Sérgio Palácios e Lucas Cunha na zaga, Júlio retornando ao time titular do lado direito, no meio de campo André Lima, Léo Gomes e Elvis, e do lado esquerdo mais uma vez Daniel Baianinho improvisado, lá no ataque David da Hora e Brandão. Este um provável time da Macaca deve sair daqui a pouco, Batistão. Daqui 29 minutos teremos a confirmação do time oficial escalado e definido pelo técnico Márcio Zanardi. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas aí nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, bovinas e suínas, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E atenção, você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code que está na tela e vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. A Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Tem lugar que não tem. Agora, com a loja da Aroma das Ervas na Amazon, você pode comprar em qualquer lugar do Brasil. E para isso basta você encostar a câmera do seu celular no QR Code. E aí você vai entrar na loja da Aroma das Ervas na Amazon e poderá fazer as suas compras. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Centenas de torcedores do Corinthians se encontraram nesta quarta-feira em frente à sede do Ministério Público de São Paulo em um ato de apoio à possibilidade de intervenção judicial. O grupo levou faixas pedindo socorro à instituição. O ato faz parte de uma série de manifestações da torcida corintiana cobrando os dirigentes do Corinthians. Pauta 2. Juan Tressoldi acusa o São Paulo de negligência médica e pede 14 milhões de reais de indenização na justiça. Tricolor nega alegações do zagueiro, que hoje está jogando pelo Atlético Mineiro.
e diz que ele já apresentava alterações do joelho quando foi contratado, comprovadas com contrato, esses exames, né? Depois, para fazer o contrato, o São Paulo fez exames admissionais e nos exames já constatava essas alterações. Juiz do caso solicita perícia médica. Pauta 3. Presidente do Vasco, Pedrinho, fez duras críticas ao BAP, presidente do Flamengo, durante o embarque da delegação vascaína para Assunção, no Paraguai. O dirigente chamou o rubro-negro de mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita e afirmou que existe uma perseguição contra o Vasco. Pedrinho disse também que suas críticas eram direcionadas especificamente à pessoa do BAP e não ao Flamengo enquanto instituição. A principal crítica do presidente está relacionada às manifestações de BAP sobre a situação financeira e jurídica do Vasco. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Batista, eu quero falar sobre essa manifestação acontecida hoje na frente do Ministério Público de São Paulo, da torcida do Corinthians pedindo intervenção judicial imediata no Esporte Clube Corinthians Paulista. Que coisa, hein? A que ponto chegou o Corinthians? Agora, toda manifestação pacífica, ela é democrática. Eu apoio. Agora, essa coisa de ficar ameaçando esse, ameaçando aquele, porque eu aponto o revólver para esse, essa guerra, né, descomunal na internet contra o presidente e os seus familiares, isso eu sou terminantemente contra, não é? Eu acho que a torcida tem que reagir porque o momento é delicado, a situação é gravíssima do Corinthians. Qualquer time médio, hein? Estou falando da Série A, eu não estou falando de time pequeno da Série A, médio, com uma dívida do tamanho do Corinthians já tinha fechado as portas. O Corinthians só não fecha por causa do tamanho da torcida, não é? E da credibilidade pela abrangência do Corinthians em todo o país. Porque senão já tinha fechado as portas. Está beirando 3 bi com 3 transfer bans. Agora o presidente do clube está falando de antecipação de verba do ano que vem para pagar o transfer ban. Quer dizer, e aí assina contrato com o Memphis Depay. Virou refém o Corinthians do Memphis Depay. Então nada contra o Memphis, ele joga, é importante para o time. Eu estou falando tecnicamente, questão de possibilidade. Eu queria andar de carro blindado de último tipo, não tenho condição de fazer isso. Eu posso ter intenção, vontade, até possibilidade de pagar algumas parcelas, mas eu não posso me aventurar fazendo isso. O Corinthians precisa cair na real de verdade. E qual é a real de verdade do Corinthians? Que tem que montar um time de Série B e Série C, suportar a pressão, baixar todas as contas, não é? Diminuir folha, os gastos, até que com o passar do tempo as coisas comecem, pelo menos, parar de piorar. Pelo menos. Então, é legítima a manifestação da torcida corintiana, Batista. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi também falar do Corinthians, Batista. Eu acho que a única maneira do Corinthians é intervenção judicial, como estão pedindo os torcedores. Fizeram um protesto na frente do Ministério Público dessa possibilidade. Além da intervenção judicial, o Corinthians precisa ser organizado internamente. Uma auditoria complexa dentro do Corinthians e independente para todo mundo que fez coisa errada responder. Tem que responder na justiça, tem que devolver dinheiro para o Corinthians, porque tem muita coisa errada. Eles acabaram com o Corinthians dessa parte de administração, né? Administrativamente. Eu acho que se isso não acontecer, o pior vai acontecer nos próximos anos. Aliás, muitos clubes deveriam passar por intervenção judicial aqui no Brasil, Batista.
E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, vou falar do Corinthians, né? Só para variar, né? Veja a que ponto chegou o nível de um dos clubes mais populares do mundo, a segunda maior torcida do Brasil e o segundo maior faturamento do futebol brasileiro. Centenas de torcedores do Corinthians concentrados em frente ao Ministério Público de São Paulo em um ato de apoio a uma intervenção judicial no Corinthians. Veja onde foi parar o Corinthians por atos de desonestidade, por pessoas que buscam apenas seus próprios interesses e não os interesses do próprio clube e por incompetência administrativa exacerbada, indiscutível e criminosa. É isso que aconteceu com o Corinthians, com tudo que fatura, com a força que tem e agora acumulando uma dívida de 3, ou quase isso, beirando a casa de 3 bilhões de reais. A torcida do Corinthians, ou pelo menos essa representação, que é grande, na frente do Ministério Público em São Paulo, pedindo, né, implorando por uma intervenção judicial. Que vergonha, hein? Que vergonha. O que esses caras fizeram com o Coringão? Que vergonha. Faturando tudo que fatura. Fica aí o alerta, hein? O Corinthians está quebradinho. Imagina para quem, como Ponte e Guarani, faturam, numa conta rápida que eu fiz outro dia, 60 vezes menos que o Corinthians, no faturamento mensal e anual. O Corinthians fatura 60 vezes mais que a Ponte e algo em torno disso também com relação ao Guarani. E quebrou. Então prestem bem atenção, hein? Mirem-se neste exemplo dramático do futebol brasileiro para que todos tenham ideia e a exata dimensão do que é destruir uma instituição, um clube de porte e de história. O que são as consequências geradas pela irresponsabilidade, para não dizer outras coisas mais graves aqui nesse microfone tão importante da Bandeirantes. São 19h12, ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Boa tarde, Batista. O Guarani está imitando a Ponte Preta em tudo. Agora, além de perder pontos atrás de pontos, não pagar salários, a diretoria sumiu. Cadê o Frontini? Cadê o Rômulo? Estão esperando o Graziano assumir? Só que não vai dar tempo. Eles têm que apagar esse incêndio, chamando o elenco do Guarani, tentar salvar ao menos a classificação que está em risco. Depois será tarde demais. Abraços, Pércio de Valinhos. Ô Pércio, eu até escrevi um artigo a respeito disso para o portal Bandmulti. A classificação está nas mãos do Guarani. Vai ser muito difícil o Guarani não conseguir essa classificação. Veja só como que as coisas estão. Por que que o Guarani depende somente das suas próprias forças para confirmar a vaga no G8. Foram 17 partidas, o Bugre conseguiu 27 pontos e tem 6 para disputar. Se chegar a 30 pontos, número que aparece como a linha de segurança importante para garantir a classificação. Portanto, uma vitória em 2 jogos, sendo que um jogo é em casa. Mas é difícil o jogo, porque é contra o Brusque. Só que também não tem jogo fácil. Ao contrário, os jogos que eram os mais fáceis, o Guarani não conseguiu vencer. E foi o caso do Anápolis, né? Que acabou tomando uma virada. E esse... qual foi o outro jogo? Anápolis... Paysandu.
Não, Paysandu não, foi um outro time que também... Tomou a virada do Paysandu. Não, mas enfrentou o Anápolis, que estava lá embaixo. Na parte de baixo, aliás, estava na zona de rebaixamento. Perdeu de virada. E teve um outro jogo também, que enfrentou um time que estava numa situação também lá afundado na parte de baixo e não conseguiu vencer. Acho que empatou. Empatou com o Maranhão e Itabaiana. Não, o Maranhão. Esse jogo diante do Maranhão acabou empatando. Então, parece que o Guarani se dá melhor, né? Quando enfrenta um time da parte de cima. Veja a Inter. Fez a melhor partida no campeonato e ganhou o jogo. O Guarani enfrenta, então, Botafogo pela ordem e depois pega o Brusque no estádio Brinco de Ouro. A situação é ainda mais interessante, porque, veja, 11 equipes estão entre 24 e 27 pontos, o que transforma cada rodada em uma espécie de campeonato à parte. Uma vitória pode fazer o Guarani subir várias posições. Claro que também é um tropeço, né? Por outro lado, pode aproximá-lo perigosamente lá embaixo para depois do 8º colocado, porque são 8 os classificados. O cenário mais otimista aponta para uma reta final de 6 pontos. Se vencer o Botafogo, é o próximo jogo, sábado, 17 horas. E o Brusque, no outro sábado, também, às 17 horas, o Guarani chegaria a 33 pontos e garantiria a sua classificação, com enorme possibilidade de terminar entre os primeiros colocados. Hoje, o Guarani é o 4º colocado. Com 4 pontos, chegando a 31, ou seja, uma vitória e um empate. Talvez um empate diante do Botafogo, porque é fora. E aí uma vitória contra a equipe do Brusque. Nesse cenário, a classificação ficaria muito bem encaminhada. A tendência é de que o Guarani terminaria na 3ª ou 6ª colocação, mas dentro da zona de classificação. O cenário considerado mais realista é justamente esse que eu coloquei agora há pouco no começo da explanação. 3 pontos, chegando a 30. E com 30 pontos estará, talvez não, entre de 1 a 4, né? Para que o último jogo seja em Campinas, mas com certeza estará entre os 8 classificados. Com 28 pontos, aumenta consideravelmente a tensão. 28 seria um empate em 2 jogos. O Guarani tem 27, com o empate iria para 28. A tabela tão equilibrada, não seria prudente apostar nisso aí não, né? Porque pode, de repente, escapar aí na última rodada a classificação. Por isso, a matemática aponta para uma conclusão de que o Guarani vai se classificar, mas precisa minimamente, para não tomar sufoco no final, na última rodada, ganhar um dos 2 jogos. Bem, são 19 horas e 19 minutos em Campinas. Olha, 19 e 19, né? Dizem que quando bate esse número, qualquer que seja ele, né? Mas 2 números iguais, quando você olha no relógio, é porque o seu anjo da guarda está olhando por você. Então, muito obrigado ao anjo da guarda que está olhando por mim. Estou precisando, hein? O negócio não tá fácil, hein? Boa noite, Batista. Confesso, não tenho mais ânimo de acompanhar a Ponte Preta. É muito triste esse sentimento. Ir ao estádio Moisés Tucarelli era uma alegria, uma terapia. Marcos Pessoa. Ô Marcos, eu fui transmitir o jogo da Ponte
E olha, eu gostei da Ponte e fiquei muito feliz, porque eu estou sempre defendendo os meninos da base, não da maneira que a Ponte está colocando por necessidade. O ideal seria ter um time importante, né, um time forte, até para dar sustentação para esses meninos. Mas gostei muito do zagueiro que entrou lá, é da base. Gostei muito também do meio-campista que entrou. Vi também, descobrindo lá o técnico por necessidade, o Baianinho. Jogou muito melhor, me encheu os olhos como lateral do que como atacante que ele vinha atuando. Então 2.000 torcedores compareceram lá e mesmo a Ponte não ganhando, eu tenho certeza de que eles saíram satisfeitos do estádio. Aplaudiram o time da Ponte, aplaudiram o Brandão. O Brandão fez um belíssimo gol, um gol que ele usou força e técnica, muita qualidade. Inclusive na bola que foi roubada lá atrás pelo David da hora e acionou na velocidade o Brandão, que ganhou na força, na raça, na determinação, levando 2 zagueiros que estavam no seu encalço e depois dá um tapa bonito e mete a bola na rede. Pô, é bacana ver isso, né? Então, mesmo nos piores momentos, você consegue enxergar uma situação positiva. Essa foi uma situação positiva que eu tive a oportunidade de ver lá o time da Ponte jogando nessa partida. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, mas os 3 últimos jogos da Ponte foram jogos que realmente, se não encheram os olhos, mas pelo menos a mim me deu satisfação de ver esses meninos jogando e vendo a determinação, vendo a coragem do time da Ponte para enfrentar adversários de mais categoria técnica, mas a Ponte equilibrando o jogo, se não todo ele, mas pelo menos uma boa parte do jogo. Marcos Ortiz lembrou aqui, né, de um jogo que o Guarani perdeu para time lá de baixo, aliás, que está na última posição. Foi o jogo para o Confiança que o Guarani perdeu por 2-0. Então foi esse. Foi o Confiança. O Marcos Ortiz, ele está sempre ligado e obrigado aí pela informação. Foi esse jogo que o Guarani enfrentando o time lá de baixo. Então, 2 jogos que o Guarani poderia naturalmente jogando, porque o Guarani é mais time do que esses times que estavam lá na ponta de baixo da tabela. Mas na prática não conseguiu colocar em campo, né, a qualidade técnica dos seus jogadores. Justamente os 2 que estão nas posições de rebaixamento hoje, que só caem 2, Anápolis e Confiança, o Guarani perdeu dos 2. Então, era para ter conquistado aí 6 pontos, veja só. O Guarani tem 26. 27. Aliás, 27 com 6, ele estaria com 33 pontos. Já estaria na boa, tranquilo, classificado só, esperando aí o quadrangular, que vai apontar 2 times de cada quadrangular para a Série B do ano que vem. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá então com na lata de hoje. Fábio decide nos pênaltis mais uma vez e o Fluminense avança às quartas de final da Copa Libertadores. Na sua opinião, o goleiro de 45 anos, está próximo de completar aí 46, é o jogador mais injustiçado na seleção brasileira nas últimas décadas. Começo com você, CH. Foi herói sim, Batista. O Fábio, brincadeira, 45 anos para completar 46, fazer o que ele fez ontem, sensacional. Eu acho que ele é injustiçado sim no futebol brasileiro por não vestir nunca a camisa de goleiro da seleção do Brasil. Qualidade técnica ele tem, só que CBF todo mundo conhece, né? É mais política do que meritocracia. E para você, Breno Beretta?
Também acho. Eu não sei se é o mais, mas é um dos mais injustiçados. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Faz muito tempo que o Fábio é um dos jogadores mais injustiçados, sim, na seleção brasileira. O goleiraço do Fluminense ontem decidiu na Argentina. E eu disse aqui ontem, nesse mesmo horário, hein, que o Flusão ia passar. E passou. Mas eu também já sabia que ia para os pênaltis e que o Fábio ia definir. E logo mais, antes do programa acabar, também darei os números sorteados do próximo concurso da Mega Sena. Eu sigo com você, Tigrão. Quem avança nesta terça-feira na Copa Libertadores? Cerro Porteño ou Palmeiras? Jogo de ida, 1-1. Jogo que foi aqui no Brasil. Flamengo ou Cruzeiro? Jogo da ida, 1-1 em Minas Gerais. E aí, Tigrão? Essa é difícil, hein? Palmeiras empatou com o Cerro Porteño em casa semana passada, 1-1. E agora vai para Assunção, vai ser guerra. Mas o Palmeiras tem mais time. Se jogar a sua média, eu acredito que o Palmeiras passa. Mas será, em caso de eliminação, eu não acredito, mas caso ela aconteça, a primeira grande tragédia de resultado. Tragédia desportiva, futebolística do Palmeiras em 2026. Pelo tamanho, pelo investimento, pelo custo do elenco. Corre riscos o Palmeiras. Mas eu acho que o Verdão volta classificado do Paraguai. Breno Bereto, seus palpites. Palmeiras avança e o Flamengo avança. Vamos lá, Pedro Piscinato também palpitando. Quem que avança aí nessa terça na Liberta? Para mim, o Palmeiras é um dos times que avança nesta noite de Libertadores. E pro outro jogo, Flamengo avança. Batista? Eu sigo com você, Pedrão. Aliás, o CH, né, tá faltando na Libertadores. E aí, CH? 2 jogos duríssimos, hein? Palpite, tá, Batista? Sim. O Palmeiras passa e o Flamengo passa, mas os 2 jogos são extremamente equilibrados. Sul-Americana, Pedrão. Atlético Mineiro ou Red Bull Bragantino? Jogo da ida foi 1-0 pro Galo em Bragança, hoje em Minas. Eu dei meu palpite na tela da Band e reafirmo, 1-1, Atlético Mineiro avança. E você, Tigrão? Eu acho que avança o Atlético Mineiro, porque fora de casa, ele ganhou do Red Bull Bragantino de 1-0. Sim. E tem tudo hoje para matar e ficar com a vaga e eliminar aí a linguiça atômica hoje. É a regra, não. É a lógica. Eu acho que dá Atlético Mineiro e o Bragantino vai pagar muito caro por ter perdido em casa o jogo de ida. E o seu palpite, CH? CH opinando. Nossa, Batista, essa história do Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino, eu vou torcer pro Red Bull. Ponto. O meu palpite hoje nos donos da bola foi seco, no tempo normal. O Red Bull Bragantino, mas depois eu fui embora para casa pensando, sei não. O Atlético Mineiro vive, talvez nos últimos 2 anos, seu melhor momento com o Barba, o treinador argentino. Não sei, eu espero que dê Red Bull, mas eu estou desconfiado. Palpite que o Atlético Mineiro passa. Mudei de opinião. E para você, Breno Beretta? Atlético vence o Bragantino 2-1. E já já a bola rola, 20h30. Você acompanha o jogo aqui pela Rádio Bandeirantes, com a melhor narração do rádio, um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil, Roger Williams. Alô, Roger, um abraço pra você, boa noite. E a sua expectativa pro jogo da Macaca? Um abraço, Batista, boa noite. Já estamos a postos aqui na cabine de transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas. Goiânia com 29 graus nesse momento de temperatura, parcialmente, predominantemente limpo, melhor dizendo. Vamos ter lá no Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga.
O jogo começando às 20h30, portanto em 1 hora já o PP com as escalações. Vamos ter um jogo ocorrendo num calor muito legal, então não vamos ter chuva, vai ter muita presença de público, tem promoção, o time tá bem lá e a Ponte Preta, óbvio, não vai jogar sozinha, a Bandeirantes vai estar junto, a torcida da Ponte Pretana vai estar junto também e a gente acompanhando esse calvário Ponte Pretano que já chega a 99,9% de chances de rebaixamento. Mas enquanto houver esperanças, o torcedor da Ponte se agarra nelas pra gente poder ver, quem sabe, uma virada ainda dentro de campo, apesar de tudo que acontece no extracampo. Já estamos por aqui, Batista. Beleza, tá aí o Roger Williams já paramentado, devidamente uniformizado no lindo cenário do estúdio, especialmente para transmissões de futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Com a internet, hein, chefe? Exatamente. Com a internet. Não me lembra disso, não. Já tá aqui a TV posicionada à nossa frente, uma vela acesa, a TV não mostra aqui, mas uma vela já acesa, para que a gente consiga, né? Porque quem vê essa coisa linda na transmissão do YouTube, esse sonzão bonito que enche o rádio, né? No FM 85,7, não sabe os perrengues dos bastidores, hein, Batistão? É isso aí, é aquele cara, né, que faz a travessia entre um prédio e outro na corda, no arame. Tem que ter uma vara grande para se equilibrar em cima do arame. E nós vamos equilibrando em cima do arame, porque gostamos desse negócio. São 19h31. Despedida do CH. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até daqui a pouco, se Deus quiser, para Vila Nova e Ponte Preta. Até já. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que assim que abriu concentração, vamos trazer aqui a escalação da Macaca, o time definido pelo técnico Márcio Zanardi, que vai encarar a equipe do Vila Nova no Oba às 20h30 da noite, Batista. Breno Beretta, o seu destaque final e a sua despedida. Bom, o Guarani negociou o Kevin por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Vai jogar na Europa no Penafiel de Portugal. Ou seja, daqui 1 ano, se ele for comprado, o Guarani vai ganhar 500 mil euros, o que dá hoje cerca de 3 milhões de reais. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate e até amanhã, se Deus quiser. E na sequência vem aí o Concentração com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Agora, Concentração.
A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Muito bem, já estou no ar. Ah, no YouTube também não? Pô, afinal de contas, cortei o cabelo, né, pô? Coloca o Eduzão no ar aí, pô. Coloca o Edu no ar. Eduzão, 70 anos, cortou o cabelo. Mas o cabelo tá tão feio, tão feio. Ontem era 6h30, 18h30. Falei, pode ficar de casa, abrir um barbeiro novo. Eu vou lá, não aguentava. Você não tem que cortar só hoje, eu também tava corrido. Falei, eu vou. Aí fui correndo no cara lá e tá... Senhor, tá, tô fechando, mas eu corto o cabelo. Falei, pelo amor de Deus, me quebra esse galho. O mais curto que o senhor puder, o senhor já coloca uma navalha também. E vamos em frente. Essa passagem aqui é fogo, rapaz. Dos outros 70 anos, o pique nessa escada aí mata. Aí encontra Batistão, cumprimento. Ô Pedro, você tá bem? Tudo bem, Edu? Boa noite. Tudo jóia? Gostei do cabelo, viu? Ô, muito obrigado. Eu vi você. Estou me ajeitando aqui. Deixa eu pegar minhas coisas aqui, peraí. Fala pra você. Olha lá. Vai vendo. Faltou uns papéis aqui. Pega essa pasta aqui pra mim, Pedro, por favor, por gentileza. Ah, não, tá aqui, perdão. Obrigado. Tá aqui. Muito bem. Bom, nossa equipe técnica, comandada pelo Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa. Rapaziada, boa noite, um abraço pra vocês. E um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, eu tenho uma historinha aqui do Guto Ferreira, passagem dele na ponte, 2 grandes passagens. Mais história, deixa pra depois, seu Edu. Eu quero escalação da ponte, hein? Escalação da ponte tem, Pedrinho? Ainda não, Edu. Ainda não? Não, 6 minutos de atraso. 6 de atraso, mas é problema de... não é de internet não, né? Não. Ah, não. Não. Isso é importante. Isso é importante. E eu queria dizer para vocês, porque o Guto Ferreira,